Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos aí, nesse mês de julho, um mês temático. Deus está no controle. Esse é o tema do mês de julho. Deus está no controle. Independente da confusão que nos cerca, dos problemas que nos cercam, Deus está no controle. E nós ministramos domingo passado sobre, a provisão de um Deus que é criador e um Deus que é sustentador. Que esse Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que também sustenta todas as coisas. E por isso não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus proverá tudo aquilo que necessitamos. E ainda a palavra de Deus nos orienta para combatermos essas ansiedades da vida, que é uma característica de quem não tem fé em Deus, que se ansia e se atemoriza com essas coisas. Uma forma de um cristão superar tudo isso é buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim estaremos cada vez mais em harmonia e afinidade com Deus Criador e sustentador. E menos seremos atemorizados com as dificuldades que nos cercam. Hoje nós vamos meditar em João 14, versos 1 a 6. Um belíssimo texto e um texto muito conhecido também por toda a cristandade. E que traz profundas implicações para a vida da igreja individual e coletivamente. João, capítulo 14, versos 1 a 6. Como eu gosto da participação da igreja na leitura da palavra, nós vamos fazer a leitura desses 6 versículos de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos a uma só voz, os versos pares, até o versículo 6 apenas. Vamos iniciar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Então feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos convence da justiça, do juízo do pecado, e te louvamos por cada vida que aqui se encontra, ó Pai, ovelhas do Teu pastoreio, e nós, inclusive eu, não estamos aqui para receber de homens, estamos aqui para receber do Senhor a ministração da Tua palavra, e que seja o Teu Espírito Santo a tocar corações e a encontrar, ó Pai, corações, ó Pai, arados pelo Senhor, corações tocados pelo Senhor, prontos para receber a semeadura da Tua palavra, e que saiamos daqui mais convencidos, mais fortalecidos no Senhor e mais dispostos a enfrentar os desafios do dia a dia, ó Pai, com ânimo, esperança e convicções firmes e fortes no Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, Deus levantou um líder, um dos maiores líderes de todos os tempos. Sabe quem é? Moisés. Deus levantou esse líder e instruiu esse líder que fosse a Faraó, para libertar o seu povo que se encontrava cativo. Moisés, ao chegar diante de Faraó e externar o desejo de que o povo fosse liberto, para que pudesse ir ao deserto adorar o Criador de todas as coisas, Faraó nega o pedido de Moisés. E ao sair Moisés, Faraó lança a mão de uma estratégia muito comum. Ele chama os seus capatazes e dá uma ordem: tirem toda a palha da produção de tijolos,
dobrem a carga de serviço, para que esse povo não tenha tempo de pensar no Deus deles. Está registrado isso na Bíblia, aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. E isso continua acontecendo até nos dias de hoje. Dobra a carga da opressão, dobra a carga do trabalho, dobra a carga das aflições, dobra a carga de impostos, para que esse povo não tenha ânimo, não tenha disposição, não tenha tempo para viver, e muito menos para viver para Deus. E assim nós vivemos nos dias de hoje atribulados, sobrecarregados, atarefados, exauridos. Como se não bastasse tudo isso, nós vivemos nos dias de hoje, com as angústias internas, as angústias da alma, as aflições internas, juntadas às aflições externas. Isso tudo mina as nossas esperanças, minam as nossas forças, roubam a nossa alegria, e nos traz abatimento físico, emocional, espiritual, nos traz um esfriamento. E muitas vezes chegamos no domingo arrastados. E não são poucas as vezes que nós ouvimos relatos de irmãos que falam assim, eu precisava descansar, usei o domingo para ficar quietinho em casa. Não tive forças para ir à igreja. Essa é a estratégia do faraó, que se cumpre até nos dias de hoje. Dobra a carga, sobrecarrega esse povo, para que esse povo não tenha tempo, não tenha energia, para que as esperanças sejam minadas, sejam sugadas, e que esse povo não pense em seu Deus. E nós podemos ter tudo na vida: dinheiro, saúde, trabalho, bens materiais, mas se não tivermos esperança, nós não temos nada. Ou se as nossas esperanças são depositadas em coisas materiais, nós estamos com o fracasso agendado em nossa agenda da vida. Nós estamos à beira do fracasso. Em Lamentações 3:26 diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. As pessoas podem ter tudo na vida, mas se não tiver esperança, não há razão para viver. E qualquer esperança que não seja Cristo Jesus, é uma esperança furada, vazia, e que mais cedo ou mais tarde vai falhar. Irmãos, e a situação dos discípulos nesse contexto social e histórico, quando Jesus vira para eles e diz, não se turbe o vosso coração, era uma situação na qual o contexto de vida ali estava se complicando, as tribulações e angústias estavam crescendo entre eles, estavam para surgir entre eles. Havia, de uma forma gradativa, esse cenário de angústias estavam surgindo entre eles. O que estava acontecendo momentos antes? Jesus, no capítulo anterior, capítulo 13, já havia alertado que ele seria traído por um deles, que a sua hora de seu martírio estava se aproximando rapidamente, que a hora dele partir para o Pai era chegada. Jesus já estava alertando nos capítulos anteriores os discípulos dessas realidades. 2 vezes Jesus afirmou no capítulo anterior, para onde eu vou, vós não podeis ir. E tudo isso começa a voltar na mente dos discípulos, na consciência dos discípulos, aquele cenário de angústia. Como quem diz assim, o que Jesus está dizendo? Nós vamos ficar desamparados? Somado a essas afirmações de Jesus, a essas revelações, eles estavam se perguntando, a partida de Jesus significa para nós solidão. Depois de tudo que nós vemos, o coração deles estava alegre na presença do Messias, vendo milagres, vendo sinais. Jesus havia curado o cego, Jesus havia ressuscitado Lázaro, Jesus estava caminhando com ele já há alguns anos, e agora Jesus está dizendo que vai nos deixar, que já está chegando a hora do seu martírio, e os discípulos estavam já pensando nessas coisas. E Jesus inicia o capítulo 14, exatamente com essas palavras, não se turbe o vosso coração. Ele está descrevendo essa imagem, eu vim do Pai e voltarei para o Pai. Então imagine, o Senhor Jesus que estava andando com eles, durante esse tempo, fazendo sinais, milagres, maravilhas, que estava andando com eles passo a passo,
educando, ensinando, exortando a respeito das coisas lá do alto, colocando o coração deles no lugar certo. E onde é o lugar certo para o coração de um discípulo de Cristo estar? O lugar certo é firmado no Evangelho de Cristo. E Jesus está fazendo isso, ensinando o Evangelho do Reino, firmando o coração dos discípulos no Evangelho do Reino. Que eles não buscassem ao Senhor pelo pão que perece, por aquilo que se perde, mas pelo pão que não perece, pelo pão lá do alto. O Senhor Jesus vai instruindo, vai educando, vai exortando os discípulos ao longo de alguns anos. Eles já geraram confiança, já estão vendo, esse é o Messias, já estão confiantes nele. E então o Senhor começa a dizer essas coisas: eu vou voltar para o Pai, e vocês não vão poder ir comigo. Vou deixá-los por um tempo. É natural que o coração deles se perturbasse, se inquietasse, se angustiasse e até se aterrorizasse, como de fato aconteceu. Eles poderiam estar se perguntando: vamos ficar sós? Como é que é isso? Como é que vai ser isso? E Jesus então prepara e alerta os seus discípulos: está chegando o tempo de minha partida. Mas ainda assim, apesar de todo o preparo, de toda a orientação para essa despedida, os discípulos vão temer, os discípulos vão se abater, porque é da nossa natureza, é da natureza do coração humano se turbar, se abater diante das ausências, diante das dificuldades, das angústias, diante dos sofrimentos, diante da enfermidade, diante do desemprego, diante de um problema conjugal, diante de um problema familiar. É natural nos abatermos, nos afligirmos, nos angustiarmos, termos medo das coisas que estão adiante de nós. É natural para nós nos atemorizarmos naquilo que o próprio Senhor nos conduz em meio às tempestades. Às vezes Deus nos conduz em meio às tempestades da vida e nós ainda assim nos atemorizamos. E antes de expor o tema a respeito de sua partida, Jesus inicia o capítulo 14 com esse alerta: não se turbe o vosso coração. Tipo assim, fica ligado, eu vou te dar uma notícia bombástica. Tá pronto? Não se turbe o vosso coração, eu vou para a casa do Pai. Ele está preparando os discípulos para essa notícia, para essa informação. E como manter a paz no coração diante de momentos de dificuldade? Como manter a paz? Como não se turbar? Como não se perturbar? Como não se inquietar? Como as aflições não roubarem a paz do nosso coração diante desses momentos? E o próprio Jesus, no verso 27 desse capítulo, diz: a paz que o mundo conhece não é uma paz satisfatória, porque a paz que o Pai dá, o mundo não conhece. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá não é a mesma paz que o mundo conhece, não é a mesma paz que o mundo dá. Não é a mesma falsa segurança que obtemos em coisas, em situações ou circunstâncias. E após a sua morte, a morte de Jesus e sua ressurreição, os discípulos estavam todos no cenáculo, aterrorizados, angustiados, se sentindo sozinhos, abandonados, entristecidos, questionando: será que tudo que vivemos foi uma ilusão? Eles viram o que viram e após a morte de Jesus eles estavam lá no cenáculo desse jeito, nesse estado, se sentindo sozinhos. Isso é natural para nós, irmãos. Deus não se surpreende com essa resposta nossa. Faz parte da nossa natureza caída. É assim que somos. Nos afligimos muitas vezes. E Jesus aparece no meio deles naquele cenáculo. E a primeira coisa que Jesus diz para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. Todos nós passaremos por temores. E como os temores dessa vida, eles vão nos inquietar, eles vão nos abalar. Nós só superaremos os temores dessa vida com a paz de Cristo, com a paz que Deus dá. E como é que nós reagiríamos estando sós? O pai que perde os filhos? Como é que nós reagimos? A esposa que perde o marido? Os filhos que perdem o pai ou a mãe? Como é que nós ficamos?
Muitas vezes nos sentimos abandonados, inquietos. Muitas vezes vivemos assim diante das ausências e das diversas dificuldades, sem se deixar abater, turbar? Claro que não, nós nos abatemos. Alguns levam muito tempo para reagir, outros reagem mais rapidamente, mas todos nós nos abatemos, nos afligimos. E Jesus chega ali naquele cenáculo, ele não chega repreendendo, ele chega dizendo: paz seja convosco. Porque somente essa paz de Deus, para manter o nosso coração nos trilhos, sustentar o nosso coração, nos livrar das angústias e dos temores. Essa paz que nos leva a passar por qualquer dificuldade, sem se turbar, ou sem se abater muito, sem se afligir muito, sem se desesperar. Somente o Senhor pode dar essa paz. E aí o Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, crede também em mim. Essa expressão de Jesus é importantíssima, irmãos. Creia em Deus, crede também em mim. O que ele está dizendo para os discípulos? Ele está se revelando como Deus Filho. Ele está se colocando no mesmo patamar de poder de Deus Pai. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus está ali se revelando, se apresentando como Deus sustentador, como Deus criador, o Deus provedor. O Deus que derrama a paz sobre os seus filhos. É assim que ele está se apresentando para os discípulos. Crê em Deus, crede também em mim. E a solução para o temor, para as angústias da vida, não está naquilo que é palpável, mas em nossa fé em Jesus Cristo. Crer no Senhor e sem dúvida alguma, crer no Senhor é sem dúvida alguma a maior esperança que o homem pode ter nessa existência. E é a principal esperança que nós podemos ter. Nós não podemos depositar nossas esperanças em bens materiais, na saúde, no cônjuge, na família, no governo. Se nós depositamos nossas esperanças nessas coisas, nós fracassaremos. Mais cedo ou mais tarde, nós fracassaremos. Mas quando depositamos nossa esperança em Deus e em Deus Filho, nós seremos sustentados com essa paz. Queridos irmãos, Deus não ignora a nossa natureza. E quando as Escrituras tratam das questões relacionadas às inquietações da alma, Ele trata isso com muito amor, com muito cuidado e com muita propriedade. Pode ter certeza disso. Deus não fica apontando o dedo para nós e falando assim, e criticando as nossas falhas naturais. Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe como nós somos. No entanto, Ele trata tudo isso com muito amor, com muito carinho. Por exemplo, João 12, 27 diz assim, nesse mesmo livro: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. É a oração de Jesus ao Pai. Salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus está nesse momento experimentando angústia, aflição. Por isso ele faz essa oração ao Pai. Ou no João capítulo 13, verso 21, o próprio Jesus diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus estava aflito, angustiado pela traição que estava se aproximando. Perceba com esses versículos e com muitos outros, que mostram as aflições, as angústias, as dores, as dificuldades que o próprio Jesus enfrentou. Perceba isso. Você vai passar por angústias na alma, por temores dessa vida, que o seu Redentor já experimentou. E experimentou isso por mim e por você. Ele sofreu angústias da alma para te consolar, para nos consolar. Ele chegou ao ponto de sentir o abandono na cruz. Por que me abandona, Senhor? Na cruz ele exprime esse sentimento de abandono, para que você nunca soubesse o que é o abandono nessa vida. Para que você nunca se sentisse abandonado, sozinho. Ainda que todos te abandonem, existiria algum abandono maior do que aquele que o profeta Isaías cita, que diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho de peito, diz o Senhor, eu jamais te esquecerei.
Jesus sentiu o abandono na cruz para que você nunca se sentisse sozinho, para que você nunca se turbasse e se preocupasse dizendo: eu estou só, eu estou abandonado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O Senhor experimentou todas as angústias para que nós entendêssemos o cuidado do Redentor por mim, por você, por nós. O que te diz hoje, não se turbe o vosso coração, foi aquele que sofreu as mais diversas angústias e manteve o coração firme na vontade do Pai. E após ministrar essas palavras, essa grandiosa esperança aos corações dos discípulos, após ministrar essas palavras, o propósito de Jesus é sustentá-los, fortalecê-los nessas convicções. Por isso ele está ministrando essas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebeis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus ministra essas palavras para fortalecê-los, para sustentá-los, para encorajá-los. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar o seu lugar. Com essa expressão muitas pessoas poderiam dizer, até em tom de brincadeira, né? Bom, se Deus levou 6 dias para criar todo o universo e todas as maravilhas da natureza, imagine 2018 anos depois, todo esse tempo que Jesus subiu para preparar lugar, está preparando mansões maravilhosas, não é? Com todo esse tempo. Nós podemos até dizer assim: com todo esse tempo tenha uma mansão me esperando. Mas, meus queridos, essa expressão, vou preparar lugar, pode dar essa ideia de que ele está preparando um lugar que ainda não está pronto ou preparado. Essa expressão preparar lugar não quer dizer que Deus está construindo casas, preparando lugares físicos, casas populares ou condomínios habitacionais de luxo. Não quer dizer isso, não implica nisso, não implica nessas coisas. Preparar lugar significa que Jesus vai preparar o caminho para chegarmos até o paraíso. Ele está preparando o caminho para chegarmos. Por isso ele afirma na sequência: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, não é? Ele afirma essas 3 verdades por esse motivo. Ele está preparando o caminho. Ou seja, não é um lugar, não é uma casinha, como muitos dizem, a minha mansão de ouro, uma mansão celestial. Não é isso que ele está preparando. Ele está preparando o caminho. Em nenhum momento ele está dizendo em construir moradias, mas em preparar esse caminho para que eu e você tenhamos acesso ao Pai. O caminho que ele prepara por meio do seu sofrimento. O caminho que ele prepara por meio da sua morte e ressurreição, para que nós possamos obter um lugar para nós, juntamente com o Pai, ao lado do Pai, nos céus. Nós teremos lugar no céu, por causa do seu sofrimento e da sua ressurreição. Jesus preparou o caminho para que nós adentrássemos. E a carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 18 a 20, relata exatamente isso. Revela que Jesus penetra além do véu. Jesus é o nosso precursor no reino celestial. Nós vamos estar com Ele porque Ele entrou primeiro. E é isso que transmite a ideia de fazer morada para nós. Ele é o nosso precursor. Ele entrou no santo lugar primeiro que nós. Ele abriu passagem. Com a ascensão de Cristo, o Senhor promove o derramamento do seu Espírito. Para quê? Para que homens fracos, iletrados, cheios de temores e de dificuldades naturais, fossem qualificados para realizar uma obra tão poderosa. Que obra é essa? A anunciar a chegada do reino de Deus. E ninguém poderia anunciar e realizar essa obra tão grandiosa se Jesus não tivesse subido aos céus. Se Jesus não estivesse subido preparando o caminho, seria impossível para nós corresponder a essa chamada do Pai. Por isso ele diz: eu vou preparar lugar. Eu estou abrindo o caminho. Era necessário que o nosso sumo sacerdote entrasse no santíssimo lugar, se apresentasse diante de Deus Pai com o sangue de seu sacrifício,
para que os tesouros do Espírito Santo pudessem ser derramados sobre nós, para que as chamas do Espírito Santo pudessem aquecer os nossos corações, para que pudéssemos fazer aquilo que Deus nos ordena para fazer, para que nos capacitar a não vivermos atemorizados, atribulados, angustiados. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a grandiosa esperança do cristão, que devemos nos lembrar em meio às lutas, em meio aos temores da vida. Deus está no controle, e um dia Ele nos buscará para essa morada eterna, para essa morada celestial. E todas as boas dádivas são derramadas somente sobre aqueles por quem Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O Salmo 15, ele é bastante significativo. Diz o salmista no Salmo 15, ele faz uma pergunta muito importante nesse aspecto. Quem, Senhor, habitará no seu santo monte? Quem, Senhor, habitará contigo? Jesus está respondendo essa pergunta aqui. A resposta para essa pergunta está ligada diretamente ao fato de que aqueles que estão em Cristo, aqueles que caminham com Cristo, são eles que habitarão com o Senhor. São eles que habitarão no Senhor. E esses que estão em Cristo, que habitarão na morada dos céus, refletem nessa morada terrena os valores do reino de Cristo, com suas atitudes, como vivem, como andam, como tratam as pessoas, como se relacionam uns com os outros, como lidam com as posses neste mundo. Essas pessoas que vão morar no céu são essas pessoas que vivem aqui na terra, seguindo os passos de Jesus Cristo. E é exatamente nesse mesmo princípio que nós estamos caminhando, seguindo os passos de Jesus. Ele abriu o caminho e nós vamos seguindo as suas pegadas. E quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. E em sua ascensão, Ele abre os portões celestiais, para que pecadores como eu, pecadores como você, pudéssemos, não por nossos méritos, e não temos mérito diante de Deus, mas por causa dele pudéssemos entrar no céu. Ele remove os obstáculos que nos impediam de nos aproximar de Deus Pai. Ele remove todos os obstáculos. Meus queridos, nós precisamos prestar bastante atenção nessa afirmação de Jesus Cristo. E ele diz, se assim não fora, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar e voltarei para lhes buscar para toda a eternidade. Duas promessas. Ele subiu para preparar o lugar. O caminho está aberto. Promessa cumprida. Segunda promessa. Eu voltarei para lhes buscar. Irmãos, nós precisamos viver essa vida, caminhar nessa vida, aguardando essa grandiosa esperança, essa grandiosa expectativa. O Senhor vai voltar e vai me recolher com Ele. Essas promessas é para aqueles que estão em Cristo, que andam com Cristo e que seguem as pegadas de Cristo. E aí na sequência Jesus diz, no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí um irmão muito querido, eu fico imaginando essa cena quando ele diz assim, lá no cenáculo, né? Nesse momento aqui diante dos discípulos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Os discípulos deviam ter ficado assim, olhando um para o outro. Tipo assim, não estou entendendo não, mas não vou perguntar não. Aí levanta um corajoso, Tomé, que não é exemplo de ceticismo e de dúvida. Tomé é exemplo de objetividade. Tomé é exemplo de objetividade. É um homem que tinha uma dúvida e perguntava. Não era cético, como muitos colocam. Não era um homem cheio de dúvidas. Mas ele levanta e pergunta. Disse-lhe Tomé no verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E lá no cenáculo, quando Jesus reaparece, Tomé pede, quero ver as chagas. Aí Jesus mostra, toca aqui Tomé. Objetividade. Enquanto os discípulos lá no cenáculo estavam aterrorizados, achando que era um espírito, era um fantasma, Tomé fala assim, eu quero ver as chagas, eu quero confirmar que é o meu Senhor.
objetividade. E é ele que pergunta aqui, né? Senhor, não sabemos o caminho. Provavelmente essa dúvida já havia no coração de todos eles. E aí Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, com essas três afirmações, caminho, verdade e vida, resume tudo o que nós precisamos da parte do Pai. Ele resume tudo o que o ser humano precisa da parte do Pai. Caminho, verdade e vida. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que instrui, que ensina, mas é um Deus justo que não esconde a verdade das pessoas. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre quem? Sobre aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre aquele que rejeita o caminho, sobre aquele que rejeita a verdade, sobre aquele que rejeita a vida que há em Jesus Cristo. Jesus é o único meio. Boas obras não compram a paz com Deus. Boas religiões não salvam ninguém. Uma conduta ética e moral elevada não nos reconcilia com Deus. É somente em Cristo, o caminho, que nós temos reconciliação com Deus. Não há outro meio. Por isso que a expressão caminho é fundamental. Se você quiser chegar em qualquer lugar, você vai passar por um caminho. Se você quiser chegar a Deus, só tem um caminho: Jesus Cristo. Só Ele. Jesus é o único meio, é o único caminho para se achegar a Deus. Ele também é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mundo de hoje, há muitas verdades, cada um tem a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta. A palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo é a verdade absoluta. Ele é a verdade. Se não abrirmos mão das nossas verdades, pela verdade de Cristo, nós rejeitamos a verdade de Cristo. Ele é a verdade absoluta. No mundo onde tudo é relativo e cada um tem a sua opinião sobre tudo, nós precisamos proclamar: Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Somente Jesus tem o poder para levantar o homem da sua morte. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. A palavra de Deus nos revela essa verdade. Somente Jesus tem o poder para levantar o homem da morte espiritual e trazê-lo para a vida, porque Jesus é a vida. Ele é a vida. Ele é que gera em nós a nova vida, o nascer de novo. E assim, com essas três palavras, caminho, verdade e vida, Jesus se revela de forma redentiva e poderosa, trazendo salvação a esses discípulos e a todos aqueles que vierem a crer em seu nome. Irmãos, isso traz profundas implicações no nosso estilo de vida, no nosso estilo de ser igreja. No que diz respeito ao caminho que é Jesus Cristo, o que nós temos proclamado para aqueles que estão distantes, aos perdidos. O que nós temos proclamado aos perdidos, que necessitam encontrar o caminho. No que diz respeito à verdade que é ensinada aos ignorantes, o que nós temos proclamado em relação à verdade bíblica. Jesus é a única verdade. Será que temos nos conformado com esse jargão que paira aos nossos dias? Cada um tem a sua verdade, tudo é relativo? Ou temos apresentado a verdade absoluta, que é Jesus Cristo? E a vida que é gerada em nós, naqueles que estão mortos, em seus delitos e pecados, temos testemunhado que não há salvação sem arrependimento de pecados e mostrado para as pessoas a necessidade de reconhecer os seus pecados e que estão mortas neles, porque o único que gera vida é Jesus Cristo? Ou temos barganhado essas verdades em prol do politicamente correto? Não vou ofender a pessoa, porque senão ela vai ficar triste, saber que é uma miserável pecadora. Jesus é a vida. E Ele precisa ser apresentado aos que estão mortos em seus delitos e pecados. E o Senhor Jesus continua dizendo, Ele diz que vai para junto do Pai. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai
senão por Ele. Jesus voltou, Jesus está à destra de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. E o nosso coração? Onde está o nosso coração? Nosso coração precisa estar onde está o nosso Redentor. Isso é importante, irmãos. O seu coração, o meu coração, precisam estar onde está o nosso Redentor. Ele está lá no alto, à destra de Deus Pai. Colossenses 3, versos 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Viva nesse mundo, como aqueles que buscam um tesouro celestial. Em nossas vidas, em meio às tribulações e desafios, não podemos nos deixar abater, deixar o nosso coração se turbar. Nós devemos nos guiar por essa grandiosa esperança. O meu Redentor vive, está à destra de Deus Pai, e um dia Ele voltará para me buscar. E eu estou aguardando o cumprimento dessa promessa. E é nisso que eu preciso me sustentar. É nisso que eu preciso guardar a minha esperança. É nisso que eu preciso guardar o meu coração. Sabendo que nós receberemos tudo o que foi conquistado por Cristo. Ele venceu para que a glória de Deus Pai nos alcançasse. E nós devemos nos conformar com o cabeça que é Cristo. Ele alcançou a coroa por meio da obediência, em meio às dificuldades. E também nós devemos, por meio da obediência, à palavra do Senhor, correr a carreira cristã, fazer a nossa caminhada de vida com paciência, perseverança e obediência, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando somente para Ele. Irmãos, todas as alegorias, todas as figuras de linguagem, todas as comparações que as Sagradas Escrituras revelam sobre o paraíso, todas essas menções de mansões celestiais, de ruas de ouro, de terra que emana leite e mel, de Jerusalém celestial, todas essas menções do paraíso, essas menções gloriosas, são para nos mostrar que a glória celestial é muito superior à glória dessa terra. Não importa o que você pensa que vai alcançar nessa terra, de bens, de saúde, de sucesso profissional, pessoal, financeiro, ou até sucesso ministerial, a glória celestial é muito superior a qualquer glória que qualquer ser humano alcance nessa vida, nessa existência terrena. Por isso o Senhor faz essas comparações magníficas sobre o que nos aguarda, para que os seus olhos não sejam ofuscados, enganados pelas luzes desse mundo, para que o seu coração também não se turbe ante as dificuldades desse mundo. Porque se nós aguardamos expectativas desse mundo, nós fatalmente vamos nos frustrar por causa dessas expectativas. Por isso que as Escrituras fazem menções gloriosas sobre o reino. E assim como o salmista diz, nós também devemos nos perguntar: que mais nos falta? Que mais nos falta? E o salmista se pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. Lembre-se dessa grandiosa esperança. Na casa do Pai há muitas moradas. Nós estamos no caminho, caminhando para essas moradas. E Cristo virá me buscar, te buscar e nos buscar para vivermos com Ele eternamente. Por isso, irmãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez.